certeza. Aleluia. Obrigada, louvor. E, queridos, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a aprender na semana passada. Aleluia, nós estamos aprendendo de como ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Eu disse na semana passada que todo crente precisa andar no Espírito. Aleluia, porque nós somos seres espirituais. Amém? Nós dissemos também que o ser humano é um ser tríplice, nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. Provavelmente você já ouviu sobre isso. E aprendemos, queridos, como ouvir essa voz, como reconhecer essa voz. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas em algum momento da sua caminhada você pode ter dito: eu acho que isso são os meus pensamentos. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso é coisa do Espírito Santo testificando ao seu espírito, amém? E sabe, queridos, conhecer o Espírito Santo, se aprofundar na pessoa do Espírito Santo, é primordial para todo cristão. Porque ele é a pessoa que vai estar mais com você do que o seu cônjuge, do que o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, a sua família. Ele é a pessoa que vai estar intimamente em todos os momentos da nossa vida. Ele nos conhece, Ele nos direciona, Ele fala conosco, Ele enxuga as nossas lágrimas. Quantos aqui já se sentiram consolados por Ele? Em momentos de luta, em momentos de pressão, em momentos em que o diabo estava tentando as nossas vidas, Ele disse: ei, eu estou aqui. Pressão, diabo, incredulidade, se afasta do meu filho. Amém? Sabe, queridos, eu também falei sobre o quanto Deus se importou conosco. Ele cuidou do nosso espírito, nos salvando. Ele cuida da nossa alma, renovando. Isso também depende da gente, amém? Renovando a nossa alma, dia após dia, lendo a palavra, se alimentando. Sabe, queridos, meditando o mesmo, destrinchando a palavra. Nós temos um bom remédio para a nossa alma, que é a palavra do Senhor. E também nos prometeu que no grande dia, nosso corpo seria transformado. Amém? Como eu disse, eu fico muito feliz por isso. Você fica feliz? Aleluia! Você pode ter tido um dia cansado, né? Um dia puxado. Às vezes dá um soninho na hora da palavra, mas eu quero te dizer uma coisa: nunca se canse ao ouvir a palavra. Dá um saculejo aí. Diga: acorda, corpo. Que o seu espírito está sedento, amém? Seu espírito está borbulhando aí dentro de você. Dá uma tapinha aí e diga: acorda. Fala para a pessoa que está do seu lado: acorda. Vixe, quem está dormindo é você. Eu acho que quem está dormindo é você. Aleluia! Você louva a Deus pelo Espírito Santo. Queridos, que privilégio nós temos de carregar a própria presença do Senhor. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. E eu disse também que a gente não deve tornar isso uma coisa comum. É o poder de Deus dentro de nós. Ele não se revela mais, como eu disse, como um vento, como uma pomba, como fogo. Ele se manifesta dentro de mim e de você com poder e autoridade. Amém? Então, nós vamos ler um texto que se encontra em Ezequiel 36. Esse texto é maravilhoso, é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Se vocês puderem colocar na revista atualizada, eu agradeço, Larissa. A gente vai acompanhar aqui. Ezequiel, deixa eu só abrir aqui. Eu lembro, queridos, que nós estivemos na conferência de ministros em Campina Grande esse ano. E ele falou o tempo todo sobre fé, né? Eu amo escutar sobre fé, isso revigora nosso espírito, né? Renova tudo aquilo que nós cremos, mas em todo momento ele dizia: seja grato pelo Espírito Santo. Queridos, a gente precisa acordar para isso. Obrigada, Espírito Santo, porque você é o meu guia, você é a minha direção. Sabe, queridos, você não é mais uma pessoa perdida.
Você não é qualquer pessoa, como eu já disse na semana passada. Você está no nível exclusivo de Deus. Aleluia! E Ele se importa tanto com isso, que Ele deu o seu melhor, tanto em Jesus, quanto no Espírito Santo. E olha só a promessa que Deus fez. Deixa eu só abrir aqui, Ezequiel 36, você pode acompanhar, do versículo 26 e 27. Olha isso, querido. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Quem está vivendo essa promessa? Opa, chegou. Chegou, obrigado, César. Porei dentro de vós o meu espírito. Queridos, olha isso. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, que promessa gloriosa que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei nem há quanto tempo Deus falou isso para o povo dele. Mas, queridos, sabe que essa promessa te alcançou? Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito é recriado e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. O seu coração é regenerado, querido. Quando nós confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador e percebemos essa vida de Deus dentro de nós, esse poder dunamis, esse poder explosivo se manifestando. Porque, queridos, Ele, como eu disse, Ele nos salvou, amém? Ele nos deu o Espírito Santo, mas Ele ainda fez algo mais poderoso por nós. Ele nos batizou com fogo. Aleluia! Ele poderia ter dado apenas... Eu estou com isso, né? Ele poderia ter feito isso. Mas porque ele é tão abundante, querido. Ele fez tanto por nós, que a gente fica só descobrindo e a gente fica vivendo aquilo que Deus fez. Porque Ele poderia ter dado o Espírito apenas para guiar. Você concorda comigo? Mas Ele disse, eles precisam de poder. E nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O poder veio em uma manifestação muito maior, evidente, no seu falar em outras línguas. Amém? Eu disse também que se você não ora em outras línguas, tem algum problema. Porque essa é a nossa linguagem celestial. Amém? Então, se nós não temos essa comunhão com o Espírito de Deus, nessa linguagem. Mas é porque eu não estou sentindo nada. Não é pelo que nós sentimos, é pelo que nós cremos. A nossa fé não é baseada em fatos, a nossa fé não é baseada naquilo que nós esperamos ver alguma coisa ou sentir um arrepio, não. A nossa fé é baseada naquilo que nós cremos e deixamos Deus operar. Então, irmãos, além de guiar, além de consolar, Ele nos batiza com fogo. Porque Ele sabia que nós iríamos precisar desse equipamento para vencer todas as coisas. Sabe, vencer as hostes espirituais. Você acha que você vai vencer o diabo sem orar em outras línguas? Não vai, irmão. Vir à igreja não é suficiente. Infelizmente eu tenho isso para te dizer. A manifestação do Espírito Santo é a evidência de falar em outras línguas. Mas eu não entendo nada. Mas não é para entender. É para falar. Porque são mistérios com Deus. Nós falamos e temos consciência de uma linguagem espiritual. Mas, irmãos, interpretação de línguas é outra coisa. Você não precisa estar entendendo o que você está orando. Você quer ver o diabo doido, pirado? Ore em outras línguas, porque ele não entende nada. Ele não entende nada do que eu e você estamos orando. E ele fica pirado, irmãos. Mas isso é poder para nós. É poder que nos reveste, amém? Que nos ajuda a vencer todas as coisas. Então, essa promessa que Deus nos deu, meu Deus, obrigado. Aleluia, Ele daria o novo Espírito, porém dentro de vós, o meu Espírito. Aí você pode pensar, mas quando Deus criou o homem, Ele não soprou o fôlego de vida? Não é? Também foi top, amém? Mas Ele disse, eu preciso que eles estejam mais perto de mim. Além da redenção, além do que Jesus fez, eu preciso de alguém lá dentro deles, ajudando eles. Porque, querida, eu vou dizer para você, se com o Espírito Santo está difícil, imagina sem Ele.
sério. Ou tá fácil para você? Porque para mim não tá fácil, não. Quanto mais a gente se rende, mais o diabo vai espremer. Mas não vem para cá, não. Ele pode até vir, mas a gente tem o Espírito Santo, amém? Você pode ser grato pelo Espírito Santo? Obrigado, Senhor, aleluia! Então, queridos, essa promessa Ele cumpriu em nós através de Jesus. Você lembra do que eu disse? O Espírito Santo fala sobre Jesus. Ele testifica sobre Jesus. Como eu disse, eles não estão em uma competição, amém? Espírito Santo disse, agora chegou a minha vez, Jesus já foi, cumpriu o que tinha que cumprir, agora eu cheguei para abalar. Não. Ele veio cumprir o que Jesus, ele veio dar continuidade à missão de Jesus. E eu quero dizer para você, nós somos, queridos, a missão. Porque Ele veio para nos consolar, Ele veio para nos convencer, Ele veio para nos instruir a verdade. Sabe aquele versículo que diz que a unção nos ensina todas as coisas? Não é que você com a unção vai ficar sabichão. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos meditar. Mas sabe quando você lê um texto que a revelação chega? Uau, o Espírito Santo está te ensinando todas as coisas. Amém? Aleluia! Então em Jesus essa promessa se cumpriu. Você pode abrir, esse texto é muito conhecido, mas a gente vai destrinchar um pouco ele. 2 Coríntios 5, 17. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas elas se fizeram novas. Amém? Esse texto você pode dizer, mas o que tem a ver com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Amém? E nós vamos ver por quê. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um homem totalmente novo em Cristo. Quando estávamos sem o Senhor, era impossível ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, Jesus fez isso por nós. É um espírito novo. O espírito da gente foi recriado. Amém? Nós nascemos, infelizmente, lá na maldição do pecado, né? O homem pecou e nós tivemos uma nova natureza, uma natureza pecaminosa, mas quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é recriado e nós temos comunhão de novo com o nosso Deus. Então Jesus, através da redenção, fez isso por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos essa vida. Amém? As coisas antigas já passaram, a natureza do diabo em seu espírito já se foi. Isso é motivo de alegria, amém? A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa já se foi em Cristo Jesus. Então, você tem a natureza de Deus. Diga comigo, eu tenho a natureza de Deus. E eis que se fizeram novas, todas as coisas no seu espírito, querido, se fizeram novas. Aquilo que a gente não tinha mais, que era a comunhão, Jesus refez, amém, lá na cruz. E nos deu um espírito novo. E esse espírito novo tem comunhão com o Espírito de Deus. No nosso pecado, nós nunca poderíamos ter essa comunhão. Mas quando Jesus nos salvou e nos livrou de toda maldição, essa comunhão foi refeita. Amém? E hoje nós temos esse acesso maravilhoso. Esse companheiro maravilhoso que é o Espírito Santo. Agradeça pelo Espírito Santo. Agradeça, querido, que isso é poderoso demais. Então, queridos, quando Jesus fez isso por nós e o Espírito Santo vem com revelação, com poder manifesto. Sabe, Ele nos dá a oportunidade de aprender a palavra, de conhecer quem Deus é mais profundamente. Amém? Nós lemos a palavra e conhecemos a Deus de uma forma tão íntima. Você já viveu isso? De ler a palavra, parece que Deus está bem pertinho. Ele está, na verdade, né? Mas parece que Ele está ali, ó. Vamos, leia. Eu estou me revelando. Vamos. Faz o teu devocional e Deus falando. Nós queremos começar o dia assim. Vamos lá. Olha o que eu estou te mostrando na minha palavra. Olha o que eu estou soando. Olha o que eu estou testificando, testemunhando de mim. Aleluia. Então Deus quer, queridos, que a gente renove cada dia essa comunhão com o Senhor. Amém? Nós estamos nos disciplinando, nos educando a todos os dias, receber alguma revelação, ler a palavra. Eu lembro quando a gente fazia o rema, cada palavra que era liberada, eu dizia, não acredito que isso está na minha Bíblia. A gente fica um pouco impressionado, né? Porque a gente lê, e Deus se renova, a palavra de Deus se renova. E a gente vai recebendo cada vez uma porção diferente, irmãos. Ou
terça-feira você pode ter tido uma revelação de um jeito. Hoje nós podemos ter uma revelação diferente. Porque a palavra do Senhor se renova dia após dia. Então Ele tem nos chamado para essa comunhão. Sabe, queridos, eu fico pensando, a gente se cansa um pouco de ouvir a palavra. Né? Se a gente estivesse na frente de uma televisão, talvez a gente tivesse... Eita! Ui, aí bota um suspense, bota uma ação. Queridos, a gente não deve se cansar de ouvir a palavra. Aleluia! Vem com expectativa, porque o teu coração vai queimar. O teu coração vai ansiar por aquilo que o Senhor tem falado. E eu quero te dizer que esses últimos dias, o negócio vai apertar um pouco mais. Ah, Rafa, mas você está falando muito disso. Mas é o que vai acontecer, querido. A gente precisa estar revestido dessa palavra. A gente precisa orar em outras línguas para sermos fortes no dia mau. O dia mau tem dado rasteira em muitos crentes. A falta tem dado rasteira em muitos crentes. Porque as pessoas têm esquecido que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém, queridos? Porque às vezes tem sido só a teoria. E nós não praticamos. Nós não dizemos, Senhor, pode estar até faltando. Pode estar até passando por um momento de necessidade. Mas o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. De repente chega uma feira na tua casa. Quem já passou por isso? Eu passei por isso muitas vezes. Teve dias que o meu armário não estava nem dando mais. Que a gente teve que fazer outra cesta para abençoar outra pessoa. Que o armário estava envergando. Porque, queridos, isso é acreditar naquilo que Deus tem falado. O Espírito Santo fala com você. Calma, vai acontecer. Enquanto nós estamos passando por um momento difícil, Ele está trabalhando em um coração de outra pessoa, para essa pessoa te abençoar. Ele está trabalhando em portas de emprego. Enquanto você passa por um momento de dificuldade, o Senhor vai abrindo portas e você de repente tem um emprego. Amém? O Senhor vai abrindo caminhos, o Espírito Santo vai te guiando. Ora um pouco mais. Lê um pouco mais. Não deixa de ir à igreja. Vem para os cultos de oração. Vem para o culto de celebração. Vem receber, vem dar. Ele fica falando, queridos, com a gente o tempo todo. Mas a gente quer uma evidência física. E não entende que nós não somos seres desse mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. E Ele vem sinalizando para a gente tantas coisas. Amém? Então, queridos, no meio de tudo isso, nós sabemos que existem muitas vozes, né? A doença do século é essa, é de depressão. Você vê muitas pessoas testemunhando, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Eu escuto vozes. Eu vi um testemunho de uma criança, queridos, lá no cartório semana passada. Ela escuta tantas vozes que ela nem reconhece mais a voz dela. A mãe dela falou isso. Ela escuta vozes que dizem para matar o irmão. Mata teu irmão. Irmãos, isso é muito sério. E nós temos uma voz que gera vida dentro de nós. Que está bradando para nós. Filho, eu estou com você. Eu estou aqui, tão perto. E muitas vezes você nem me ouve. Ele está sinalizando, queridos, para nós, porque Ele tem cuidado e zelo por nós. Amém? Eu já passei por momentos assim, de dizer, não vai mais para a igreja não. Vale a pena não. Começa a ver os defeitos dos irmãos. Não é possível que nunca acontecesse com você. Vai não. O pastor é isso, o pastor é aquilo. Tu viste lá, Mateus? Mateus é isso, João é isso, Miguel é isso. Vai não vale a pena não. Sabe, queridos, temos que ter muito cuidado com isso. Você acha que o diabo está feliz porque você está aqui na igreja? Tá não, queridos, o tanto que ele puder lhe atropelar, lhe atrapalhar para você não chegar nesse lugar, você não tem noção, querido, do que o reino espiritual está acontecendo, não. Mas o Espírito Santo te impele, ele fala, vamos. Está sem força? Vai. Irmãos, quantas vezes eu cheguei aqui só o pito, mas eu saí diferente. Eu saí cheia, porque sabe, queridos, essa união, essa unidade, essa unção coletiva nos ajuda. Sabe, o teu fogo pode estar apagando, mas tem alguém que está com a brasa tão acesa, que pega fogo na tua brasa também. E você sai aqui, ó, fervoroso. Nós vamos ler um pouco sobre isso também. Então, primeiramente, não devemos buscar vozes.
Porque quando a gente pensa que está em um nível espiritual, a gente fica buscando voz. Deus, 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 fala comigo, ô Senhor, fala comigo hoje na igreja. E o maior poder dentro de nós falando. Nos direcionando, dizendo, não faça isso, não, olhe, faça isso. E a gente, Deus, fala comigo, usa alguém. Vai ter conferência profética. Eita, eu vou que o profeta vai falar comigo. Isso é lícito, amém, irmãos? Não devemos desprezar as profecias, mas não devemos viver atrás delas. A palavra é a verdade, amém? Deus está falando com a gente, irmãos. Aleluia! Então, não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes. Querido, se você está percebendo algum problema de uma voz que está falando algo diferente daquilo que Deus falou, ora mais. Pede ajuda. Diga, eu não estou bem. Eu preciso. Senhor, eu preciso de ajuda. Mas não deixe isso roubar a sua alegria. Não deixe isso roubar a presença do Senhor da sua vida. Queridos, eu sei que isso é uma doença, amém? Eu sei que cientificamente é comprovado de que é uma doença. Mas eu digo para vocês, isso é mais espiritual do que físico. O diabo tem arrastado as pessoas para esse lugar de depressão, de escuridão. Porque ele sabe que quando a luz de Cristo brilha em alguém, ele não consegue nem tocar nessa pessoa. Então eu sei que existem realmente tratamentos, glória a Deus por isso, porque descobriram remédios, tem a psicologia, tem todos os recursos que a gente precisa. Amém? Mas eu quero te dizer nessa noite, reaja. Se você precisa tomar o seu remédio, tome, mas reaja espiritualmente. Se levante por dentro e diga, eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, amém? É o poder de Deus manifesto dentro de nós. E eu tenho certeza que você será curado. Porque eu já fui perseguida por essas vozes. Lá quando eu tive o Covid, tinha uma voz dizendo para mim, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você não vai voltar. Quantos já vieram e não voltaram? Você não vai voltar. Queridos, Deus é tão maravilhoso que quando a gente pede socorro, sabe que a gente pode pedir socorro? Não é vergonhoso pedir socorro para Deus? Eu disse, Espírito Santo, me ajude, senão eu vou morrer. Queridos, eu senti literalmente alguém me colocando no colo. Tinha condição. Estava eu e uma pessoa quase morrendo do meu lado também. Não tinha enfermeiro, não tinha médico, não tinha ninguém no quarto. Essa pessoa me colocou no colo, alisou o meu cabelo. Assim. E surgiu uma inspiração no meu coração de cantar. Alegria. Eu não tinha fôlego, irmão. Eu não tinha fôlego. Meu pulmão estava 50% comprometido. Eu não tinha fôlego. Mas o meu espírito cantava. Ainda que o meu corpo estivesse padecendo, o meu espírito estava ali pronto. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. E o Senhor começando a trabalhar. A alegria do Senhor é a minha provisão. E eu, de repente, irmãos, começou a surgir aquela alegria, aquela força. E eu me levantei um pouco da cama e eu procurei quem estava comigo. Mas o Espírito Santo disse, eu estou com você. Sabe, irmãos, eu reagi. Eu disse, não, eu não vou morrer. Quando o pastor Humberto disse, né, ele disse, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu me lembrei, né? Porque eu disse, eu não vou morrer, porque eu vou viver e cumprir os propósitos do Senhor. Amém? Mas eu sabia, queridos, que naquele momento eu precisava reagir. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim, dizendo, bora, abra a boca um pouco mais, você consegue, vamos lá. A todo momento, querido. Então, Ele está com você. Então, eu digo para você, reaja. Amém? Então, não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes estranhas, está repreendido, em nome de Jesus. Nós temos um nome poderoso que nós podemos declarar, está repreendido, em nome de Jesus. Porque o nome dele foi exaltado, para que a gente tivesse o benefício de usar ele. Então, está repreendido em nome de Jesus. Se você escutar uma voz diferente, que o seu espírito não testifique com essa voz, repreenda. Então, devemos seguir apenas a voz do Senhor. Amém? Aleluia. Nós sabemos, queridos, uma pessoa que anda no Espírito, ela reconhece a voz dele. Como eu disse, né, o exemplo, Ana tinha acabado de nascer, chorou um monte de menino, tinha bem uns 10 meninos dentro
do quarto da maternidade. E manhã disse, Natália, Ana está chorando. Ela disse, tá não. Tá não, manhã. E realmente ela não estava. Ela reconhecia, querido, com um dia de nascida, o choro da filha dela. Então nós precisamos reconhecer essa voz. Amém? Nós precisamos identificar essa voz. Essa conexão tão poderosa com o Espírito Santo, que nenhuma outra voz vai tomar espaço em nós. Amém? Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de não ouvir outras vozes, o Espírito Santo ele é predominante em nossa vida. Você pode até estar fraquinho, mas ele chega lá, bora, eu sou a sua força. Vamos, levanta. Como eu disse, né, Deus às vezes tem um jeitinho particular, né, de falar com a gente. Eu não sei se ele fala manso com você, eu não sei se ele fala mais brabo, eu não sei como é que ele fala, mas comigo ele é um pouco... Bora, menino, bora, minha amiga. Se levante. Vamos. Amém? Independente de como ele fala com você, apenas escute e reaja. Amém? Aleluia. Então nós vamos ler mais um texto, 1 Tessalonicenses. A Bíblia nos ensina, querido, que o Espírito Santo e a palavra de Deus, eles sempre concordam um com o outro. 1 Tessalonicenses, capítulo 19. Eu acho esse texto tão poderoso, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Porque se a palavra diz, não apagueis, corre o grande risco da gente deixar apagar. Não desprezei as profecias, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. E eu queria ler um pouco do que eu pesquisei sobre esse texto, e diz assim, examinai tudo, significa, pôr à prova todas as coisas. Você precisa ouvir o que eu estou lhe dizendo e conferir o que eu estou dizendo. E ter a curiosidade de ler. De dizer, vou lá onde ela está dizendo, quero ler, quero acompanhar. E quando você chegar em casa e você começa a mergulhar... Baixa só um pouquinho, César, por favor, o retorno. Quando você começa a prestar atenção, a querer provar, a investigar as coisas, o seu espírito vai ficando aguçado com a palavra de Deus. Todo texto que você lê, todo texto que você mergulha, você diz, uau! Que palavra poderosa. Então, o texto, ele realmente sugere, querido, que nós tenhamos uma atitude de investigar o que está sendo lendo. Porque lembra que muitas pessoas serão levadas por ensinamentos errados. Você quer ser uma pessoa dessa? Não, nós precisamos ter a luz da palavra. Então, o Espírito Santo está dentro de mim e de você para trazer essa luz às Escrituras. Amém? Então, quando você ler uma palavra, você diz, epa... Lembra dos crentes de Bereia? Tudo o que era falado, eles vinham às Escrituras e conferiam o que estava sendo lendo, estava sendo lido. Então, eu acredito que o Espírito Santo, ele desperta isso um pouco em nós. Quando surge alguma coisa estranha, daquilo que não está na palavra do Senhor, arranha em você. Porque em mim dá uma arranhada assim, dizer, opa, peraí, vamos ler o que Deus está falando na palavra. Amém? Então, o texto sugere essa análise criteriosa, sem aceitar. Eu aceito tudo o que é falado. Não. Se o Espírito Santo se não está em concordância com a palavra, eu não aceito. Amém? A palavra é a verdade, soberana sobre todas as coisas. E nós devemos honrar essa palavra. E o texto diz mais, retenha o que é bom. Às vezes, né? A gente não quer muito ouvir, né? O que Deus está falando. Retenha o que é bom, querido. Pega aquilo que é bom. Pega aquilo que está confrontando você em primeiro lugar. Porque quer ver a palavra do Senhor fazer efeito em nossa vida, deixa ela te confrontar. Deixa ela fazer o que ela precisa fazer, entrar nos lugares que ela precisa entrar. A palavra do Senhor é boa, irmãos. É boa, é maravilhosa, na verdade. Então a gente rejeita aquilo que não é de Deus e retém o que é bom. Sempre pega o que é bom da palavra do Senhor. Então, a voz do Espírito Santo na igreja primitiva, eu quero falar isso com você, porque, na verdade, foi manifesto lá, né? Começou lá. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos. Vamos ler esse texto. Atos 8, eu queria que você acompanhasse. Vamos lá, Atos 8. Glória a Deus, queridos, que começou essa revolução, né, do mover do Espírito através deles. E hoje nós podemos ter essa instrução, temos esse lugar, né, que a gente pode aprender. 8, 26 ao 29. Eu acho que eu estou lendo em outra versão, nessa daqui.
Mas vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém. Deixa eu mudar aqui essa versão. É rapidinho. Atos 8, 26 ao 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então o Espírito Santo já estava se revelando, queridos. Está bem quente, né? E está chovendo, não pode nem abrir a janela. Mas o Espírito Santo já veio se revelando, dizendo a ele: acompanha o carro, porque ele já tinha uma missão ali. Sabe, queridos, o Espírito Santo sempre vai ter um propósito. O propósito desse texto era que ele ajudasse a ele a receber a revelação do que ele estava lendo, porque ele estava lendo sobre Jesus. E através daquilo que ele estava lendo, essa pessoa foi salva. Amém? Então, o Espírito Santo dentro de você vai ter sempre um propósito. De alcançar alguma pessoa, de alcançar a sua vida, de mudar uma história. Quantos aqui não foram mudados, queridos, por uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo? Eu lembro que quando eu estava desviada dos caminhos do Senhor, eu sempre ia, né, lá na igreja onde minha mãe congregava para visitar. Na verdade, ela me forçava a ir. Mas isso é coisa de mãe, sabe? Você vai para a igreja sim. Glória a Deus, né, por essas sementes da fé, né, que foram plantadas. E um dia eu fui e uma irmã disse para mim, disse assim: eu estou orando tanto por você, o Espírito Santo me leva tanto a orar por você. Eu poderia dizer: mas porque eu estou desviada, então a senhora olha para mim e está orando. Ela disse: eu vejo um livramento muito grande na sua vida. O Espírito Santo fala isso para mim, intimamente, que Deus vai livrar você da morte. Eu disse: tudo bem. Eu tinha perdido um pouco do temor, mas eu sabia lá no fundo, sabe quando você sabe lá no fundo que Deus tem algo na sua vida? Quem já se desviou aqui entende isso que eu estou falando. Lá no fundo sabe que Deus tem um negócio com você. E, queridos, pouco tempo depois, a gente ia para uma festa e a gente pensava que pegou uma carona. Olha que loucura. Pegou uma carona e esse carro entrou num lugar muito esquisito e a gente pulou do carro. Olha a loucura. A gente pulou do carro em movimento. O pobre do homem não ia fazer nada com a gente. Só ia entregar uma encomenda e ia voltar para Bananeiras, né, e levar a gente. E a gente pensou que... Mas sabe, queridos, aquele livramento de morte que Deus tinha falado? O Espírito Santo impeliu a ela a orar por mim. E Deus me livrou da morte. Então, quando Deus, o Espírito Santo, falar com você para orar, né, Lu? Lu disse que estava dormindo, acordou muito assustada e orou por nós. Irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer. Livramentos podem acontecer todo momento conosco. Então, quando Deus falar conosco, ore por fulano, ore por cicrano. Vamos orar. Através da nossa oração, Deus pode estar livrando essa pessoa. Então, o Espírito Santo, além de se importar com você, ele se importa com a pessoa que está do seu lado. Então, vamos obedecer à voz do Espírito. Amém? E orar. Aleluia. Então, Filipe, ao ouvir a voz do Senhor, ele conseguiu trazer salvação para a vida daquele homem. Então, o Espírito Santo fala com você, para que possamos trazer salvação para a vida das pessoas. Amém? Aleluia. Então, vamos ler mais um texto. Atos 13. Diga obrigado pelo Espírito Santo. Fala um pouco mais alto. Diga obrigado pelo Espírito Santo. Aleluia. Atos 13. Do versículo 1 ao 12. A gente vai ler rapidinho aqui. É porque essa é diferente. Deixa eu ir para essa. Atos 13.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Isso, queridos, eu estou falando sobre a igreja primitiva, porque lá iniciou, né? Essa obra que deu lugar. Há tantas obras que foram iniciadas, que deu continuidade, e nós estamos aqui também dando uma continuidade. Então, como é importante a gente saber como Deus se moveu lá na igreja primitiva. Amém? Então, vamos lendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, também é importante, né? Ser enviado por Ele. Porque se a gente for sem Ele, o prejuízo é certo. Amém? E dali desceram da Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, queridos, isso é um texto muito precioso. Sabe, ele percebeu que aquele cara tinha alguma coisa errada. E ele, pelo Espírito, ele percebeu. E no mesmo instante, ele o repreendeu, dizendo isso. Ele quis dizer assim: homem, você vai calar a boca agora, que você está falando contra os preceitos do Senhor. E na mesma... Irmãos, você percebe o temor de Paulo, né, de falar isso. O homem ficou cego na hora. Queridos, quantos têm se levantado contra o nome do Senhor e o Espírito Santo tem nos revelado? Você já passou por isso? De ter alguém perto de você, você dizer: isso não é de Deus, não. Irmãos, tinha um abençoado aqui. Ai, meu Deus, eu vou compartilhar isso com você sem dizer o nome, claro, né? A gente, uma vez, até Zé está ali, ele vai concordar comigo. A gente sentou na frente dele. Irmãos, ele estava orando uma língua, era estranha de verdade. A gente sabe, né, que se intitula Falar em Línguas Estranhas, porque existe realmente um mistério, né? Que ninguém entende, mas realmente aquela língua era estranha. Na mesma hora o Espírito Santo disse: levante e repreenda agora. Isso não é de mim. Tu levantasse, e se o irmão saísse da igreja por minha culpa? Eu falei: não, irmãos. Mas o Espírito Santo assim, ó, queimou. Mas sabe, querido, nesses últimos dias vai vir temor sobre nós. Vai vir mais reverência da presença. E realmente, quando alguém se levantar falando contra aquilo que é verdadeiro, nós vamos ter autoridade para falar. E eu disse: Senhor, desculpa, gente, eu estou até falando isso, né? Porque eu fui covarde e não falei. Mas aquilo não era de Deus. Não é porque está dentro da igreja que é de Deus. E aquele negócio incomodando. Eu olhava para o amor e dizia assim: meu Deus do céu, irmão, perdi todo o momento da oração com o blá, 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 blá dele. Eu disse: não estou conseguindo orar, mas também não tive nem coragem de repreender. Então, eu tenho coragem. Eu tenho coragem, né? Se Deus falar com você, você tem liberdade. Mas sabe, queridos, isso é muito sério. Alguém se levanta contra aquilo que é do Senhor, a gente precisa rebater mesmo. Pode aí sair da igreja por conta de fulano. Se estava contra o nosso Deus, se estava falando contra a linguagem do Senhor, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas
Foi bem incômodo. Então, eu acredito que Paulo se sentiu dessa mesma forma. Rapaz, está falando besteira aí, vou te repreender agora. O cara teve a reação imediatamente, irmão. Perdeu a visão. Então, como o Espírito Santo se moveu na igreja primitiva para nos encorajar a continuar vivendo. Amém? Então, eu acho esses textos... Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu achava Atos tão chato. Mas eu me eduquei, eu disse, a gente precisa, irmãos, conhecer a história da igreja primitiva. A gente precisa mesmo. A gente teve uma matéria, né? Atos dos Apóstolos no Rema. E, infelizmente, o nosso professor falou dos atos dele, não dos apóstolos. A gente não aproveitou, né, muito bem a nossa matéria. Mas a gente vai lá com curiosidade e começa a ler. Amém? E vai conhecendo. Eu quero despertar isso em você nessa noite. Amém? Diga comigo, eu vou despertar. Que tua atitude seja mais forte que a tua voz. Diga comigo, eu vou despertar. Pega o livro de Atos, irmãos. Começa a ler, começa a estudar, amém? Vai mergulhando, vamos conhecendo aquilo que nós precisamos conhecer. Aleluia. Então, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre a direção do Espírito mediante a profecia. Todo mundo gosta, né? Eu gosto muito desse assunto. Eu amo profecia, amo conhecer sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios, você pode abrir aí. Isso aqui já está totalmente encaixado na nossa vida como igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 14, esse texto é muito maravilhoso. Nós tivemos um estudo poderoso, né, sobre os dons do Espírito aqui na escola dominical. Se você perdeu, infelizmente você perdeu. Mas eu acredito que os meninos com certeza vai chegar a um ponto que vão ser guiados a esse tema de novo, porque é muito bom. Amém? Para a igreja conhecer os dons do Espírito. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então a profecia tem esse propósito, né? Vou falar no contexto de igreja, de edificar, consolar e exortar. Amém? Então, Deus não vai nos guiar através das profecias. Amém? A gente precisa ter muito equilíbrio com isso. Porque sabe aquelas pessoas a busca de profecias, né? Eu já fui até uma pessoa dessa, né? Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Às vezes Deus falou que eu nem queria ouvir. E peguem. Você não estava procurando? Você já passou por isso? Você está lá e, meu Deus, Deus vai falar comigo hoje. Deus pega justamente aquilo que nós precisamos melhorar. Deus vai trabalhando justamente naquilo. Edificando, consolando e exortando. O que Deus puder fazer para alcançar a nossa vida, em todos os sentidos, Ele vai fazer. Amém? E o Espírito Santo tem essa ação poderosa mesmo, queridos, nesse dom. Amém? E a gente pensa que todo mundo que profetiza é profeta, né? Ou seja, é totalmente diferente. Amém? Existem as pessoas que se movem no dom de profecia e existe o ministério do profeta. Amém? Eu não escolho ser profeta. Deus me chama para ser profeta. É totalmente diferente. Irmã Maria José pode profetizar aqui para mim agora, mas ela não precisa ser profeta. Eu sou profeta, mas eu preciso ter o dom de profetizar. Eu preciso me mover nisso. Eu preciso que os dons estejam em operação para que eu seja um profeta equilibrado. Amém? E a gente vai lendo sobre isso. A profecia confirmará o que você já tem no seu espírito. Lembra o que eu falei na semana passada? A profecia vem apenas para confirmar aquilo que Deus já tem falado ao seu espírito. Você sabe quando você recebe uma profecia, você diz, uau, a impressão que eu já tinha no meu espírito acabou de ser confirmada. A profecia tem esse propósito, querido. Amém? Então, ela concordará com tudo aquilo que já foi falado da voz do Espírito Santo ou pelo testemunho interior, que nós também estudamos sobre isso semana passada. Então, o ministério do profeta é necessário ser chamado por Deus.
Ele carrega consigo os dons de revelação. Você já ouviu falar sobre isso? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Amém? Aí eu vou falar para você. Palavra de conhecimento são revelações do passado ou do presente de alguém. Quando é liberada uma palavra de conhecimento, sempre vai trazer para esse lado. Ou do que passou, ou do que está acontecendo. Amém? E a palavra de sabedoria. E eu quero dar um exemplo para você. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Ele estava liberando sobre ela uma palavra de conhecimento. Tem esse marido, né? E os outros? Você conhece muito bem essa passagem. Então, ele estava liberando sobre ela. Você não tem nenhum, na verdade, né? Que o que você tem nem é seu. Então, ele descreveu toda a vida dela, ali, numa palavra de conhecimento. Jesus, o profeta, amém? Ele era profeta, ele realmente atuava nos 5 dons ministeriais. Então, esse é o exemplo que nós temos na palavra. Jesus liberou sobre ela essa palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria são revelações sobre o futuro. O exemplo de Ágabo, né, que a gente conhece esse texto maravilhoso também, que o Espírito Santo se moveu com uma palavra de sabedoria, uma palavra para a vida de Paulo. E nós vamos ler essa palavra, Atos capítulo 21, do 8 ao 12. Atos 21, do 8 ao 12. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha só como esse é o texto mais, né, claro sobre quem profetiza não é profeta. Este tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Toda profecia, queridos, vai ter uma forte presença do Espírito Santo. Ele que vai liberar essa palavra. Ele que está dentro, em plena atuação, tanto do profeta, tanto de quem profetiza. Amém? Então, isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse em Jerusalém. Então, ele fez uma demonstração com uma palavra de sabedoria sobre a vida de Paulo. Amém? Então, esse é como é que eu posso dizer? O fundamento da palavra de sabedoria. É trazer mesmo aquilo que vai acontecer. Quantos de nós já recebemos nessas palavras, tanto de conhecimento quanto de sabedoria? Então, esses dons sempre vão acompanhar o profeta. Amém? Então, você vai ver uma atuação muito forte quando o profeta estiver ministrando. É impossível um profeta não estar ministrando e ele não atuar nos dons. Porque isso é a ferramenta do profeta. Amém? Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Então, devemos também julgar as profecias. Amém? Você pode dizer: ixi, eu vou estar na igreja julgando. Sim, queridos. Nós julgamos as profecias, mas não os profetas. Amém? Porque se a gente julgar os profetas, nós nunca vamos receber o que tem da vida dele. Então, a unção que você honra é a unção que você recebe. É a unção que você desfruta. Amém? Uma pessoa desmantelada já falou uma profecia para mim. Ela, quer dizer, sei lá se ela é muito desmantelada, mas assim, né? A pessoa, mas eu não ia julgar porque ela falou, ela que falou, né? Porque quando é de Deus, testifica com o meu espírito. Então, se aquilo que ela estava falando testificou com o meu espírito, isso é de Deus, irmãos. Amém? Então, isso é uma palavra muito forte. Nós devemos julgar as profecias, mas não os profetas. Amém? Então, vamos lá. Elas só confirmam o que já tem impresso no seu espírito, mas não devemos julgar os profetas. Se você não perceber em seu espírito a revelação, apenas, amém? Ok. Descarta. Amém? Eu lembro do teu exemplo, né? Que foi falado, né? Em profecia para você que você ia ser missionário, né? Miguel não tem essa impressão de ser missionário, irmãos. Não tem problema, a pessoa falou. Mas ele sabe o que ele tem dentro dele. Então, aquela profecia de ser missionário não serviu, não coube a ele. Então, ele apenas descartou. Amém? Porque os homens são falhos, queridos. Amém? Você pode... Uma vez a irmã disse: eu te vejo nas madrugadas.
Orando? Vê não. Isso não testificou nem com o espírito, nem com o corpo. Sabe, queridos, às vezes o profeta, ele não tem muito... É muito difícil, né, queridos, buscar o equilíbrio, assim. Eu amo o nosso ministério, eu amo, porque ele traz muito equilíbrio, sabe? Ele ensina mesmo que a gente precisa aprender. Você que tem chamado para profeta, se está aqui, isso tudo é equilíbrio para nós. A gente precisa conhecer e saber o que Deus está falando mesmo. E só falar, assim diz o Senhor, se realmente Deus estiver falando. Eu tenho muito temor de dizer isso, assim diz o Senhor, mas peraí. É Deus mesmo que está falando, irmãos? A gente tem que ter o temor, queridos, de ouvir Deus e falar aquilo que Ele tem falado. A irmã vinha dizer que estava me vendo de madrugada orando, eu disse não. Tá bom, irmã. Isso é uma palavra de sabedoria futuramente? Talvez, ninguém sabe, né? Mas a gente tem que ter muito equilíbrio com isso. Amém? Mesmo se você não é profeta e vai profetizar, saiba o que você está falando. Como esteja tão sensível àquilo que Deus está falando, que você vai dizer, Deus está falando, eu preciso comunicar, eu preciso comunicar. Amém? Então vamos trazer equilíbrio através da palavra, irmãos. Porque ela vai exatamente, assim, ela vai afinar o nosso coração ao coração de Deus. E a gente vai saber exatamente o que precisa falar. Mas também não fique com medo de profetizar não, viu? Se Deus falou com você e está queimando no seu coração, e você sabe reconhecer a voz de Deus, profetize, em nome de Jesus. Então, a direção de Deus vem mediante visões, aí eu quero falar só um pouco sobre isso, que às vezes pessoas têm experiências fortes com visões, né? Tem pessoas que têm visão, você já ouviu falar sobre isso, né? Sobre uma visão aberta, né? Você disse, eu tive uma visão aberta. Mas algumas pessoas nunca ouviram nem falar sobre isso. Então, eu quero ler aqui para você que existe uma visão, eu vou ler os 3 tipos de visões que nós vamos só falar para você. Visão espiritual, que é o que você vê com os olhos do Espírito, não com os olhos físicos, é algo realmente bem profundo espiritual. Um êxtase, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu quero ler só esse texto para a gente entender um pouco sobre isso. Atos 22, eu já estou terminando. 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo. Então, você percebe? Ele perdeu os sentidos físicos e viu Jesus. Isso é Paulo falando. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Amém? Então, o êxtase realmente é isso. Os nossos sentidos ficam suspensos. E a pessoa fica mais consciente da realidade espiritual do que da natural. Então, você recebeu um êxtase, isso é de Deus, amém, irmãos? Você vai ter uma visão daquilo que o Senhor quer revelar para você. E a visão aberta, que a pessoa vê realmente a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. Acredito que muitos de nós já tivemos uma experiência parecida, né? E também Deus se revela através dos anjos. Amém? Você acredita nisso? Deus tem anjos ministradores, ministrando ao nosso favor. Eu lembro da história que o pastor contou sobre, da mãe dele, né? Que eles atolaram o carro no meio do nada. Não tinha nada, não tinha ninguém. E de repente um homem tamanho do mundo chega, levanta o carro e desatola o carro. Chega num cavalo, né? Chegou num cavalo do nada. E esse homem de repente desapareceu. Isso foi um anjo, irmão. Isso foi um anjo que chegou em socorro. Só pode. Eu lembro que a gente voltava do rema. Eu digo, a gente virou anjo agora. O testemunho. Acho que a gente virou. Deus disse assim: eu vou usar meus filhos assim. Deus mandou um anjo para aquele senhor. Ele estava com o carro, irmãos, no meio do nada. Do nada. O pneu, né? Furou e o bichinho lá. E Deus fez todo aquele negócio para a gente passar exatamente na hora. Quando ele olhou para a gente, ele disse: meu Deus mandou os anjos para me ajudar. Irmãos, não tinha nem condição de ninguém ajudar aquele senhor naquele lugar. Então eu acredito tanto. Eu sei que a gente não era os anjos, né? Mas eu quero trazer só essa simbologia, né? Que Deus manda mesmo. Amém? Manhã estava contando que foi uma vez na praia e começou a não sentir mais
não sentia mais areia e morrendo afogada. De repente, veio um homem, pegou ela nos braços, botou na areia, ninguém mais viu esse homem. Você acha que foi quem? O salva-vida? Não, foi o anjo. Então, eu creio nisso. Amém, anjos ministradores. Amém, ministrando a nosso favor. Enquanto a gente está lá, Deus manda eles para nos ajudar. Amém? Então, queridos, eu quero só falar para você que a gente precisa mesmo, já vou encerrar, que a gente precisa mesmo exercitar essa vida no Espírito. Amém? E estar cada vez mais sensível ao ponto de, num momento de oração desse, a gente não tem nem vontade de, só tinha que cumprir, né? Tinha que o louvor vir ministrar, mas de conhecer, de enaltecer ao Senhor e dizer, uau, que presença! E só louvar, só adorar e reconhecer Ele como o Espírito Santo de Deus. Que momento maravilhoso, querido. Então, não perde esse momento. Tenha esse momento em casa. Bota um louvor, né? Ore em outras línguas. Comece a perceber isso, porque quando você chegar aqui, não vai ter nada forçado, não vai ter nada à força. Você não vai dizer, bora. Sabe aqueles carros pegando, né? Pegando força, não, você vai chegar pronto. Eu quero. Amém? É isso que o Espírito Santo quer de nós, queridos. Uma vida avivada, uma vida cheia do fogo do Espírito. Então, se a brasinha está lá, quase perdendo o fogo, assopra, que vai chegar o fogo. Amém? Então, muito obrigado pela sua atenção, que a gente seja praticante operoso dessa palavra. Toda vez você vai lembrar da minha voz, agradeça pelo Espírito Santo. Agradeça aí no seu lugar. Levanta um pouco, diga assim, levanta do seu lugar, querido. E diga assim, vamos acordar. Diga assim, obrigado, Espírito Santo. Aleluia, obrigado pelo teu mover, pela tua voz. Obrigado pela tua direção, aleluia. Vamos alinhar cada vez mais o nosso coração ao coração de Deus. Amém? Então, muito obrigada. Você pode sentar. Foi só para mexer um pouco com você, Miguel.